Comentar um pouquinho de como que é o processo. Acho que é um dos processos que eu vejo mais apurado, né, do conselheiro tutelar. O conselheiro tutelar, para você ser um candidato ao conselho tutelar, você tem algumas etapas, né? Você tem que comprovadamente atuar com crianças por 2 anos, você tem que comprovar isso e levar, né, para os órgãos respectivos lá. Essa documentação aceita, você tem uma segunda fase que é uma prova, né, específica lá, com alguns temas lá, enfim, aí você tem uma pontuação mínima a ser feita, e aí depois disso você vai para a eleição. É um pouquinho diferente da eleição convencional, né? Então com isso a gente vê a importância da eleição do Conselho Tutelar, quanto às outras, né? Mas não é tão divulgado porque ainda é uma eleição que não é obrigatória, porque é uma pena, porque é onde a população teria mais proximidade, né, do conselheiro, enfim, e às vezes as pessoas não sabem a importância da ferramenta do Conselho Tutelar, né, que é onde, quando você tem uma dor de barriga de uma falta de vaga em escola, vaga em hospital, enfim, se você puder correr em alguém, você tem que correr no Conselho Tutelar, porque é ele que vai blindar a criança para a criança poder ter os seus direitos, né, garantidos, né. Então, você deu o exemplo de síndico, né, enfim, governador, presidente e tal, tantas funções que a sociedade tem a opção de escolher e às vezes não escolhe, né, como essa situação do caso, né, do conselho, que não é uma eleição obrigatória. Você já votou na eleição do conselho, Félix? Sim, eu já votei e eu penso o seguinte, a eleição nem deveria ser nenhuma delas obrigatória, mas a importância do conselheiro tutelar é tão grande, é tão boa, tão necessária, mas a divulgação é muito pequena. Então, por que as pessoas não vão votar? Porque não acreditam, não sabem a necessidade. Então, o que deve ser feito? Não é obrigar o cidadão a ir votar, mas sim fazer um trabalho de conscientização para que as pessoas entendam que aqueles grupos de homens e mulheres que se candidataram ao Conselho Tutelar, eles são pessoas preparadas para cuidar do bem-estar dessas crianças, principalmente crianças que são abandonadas, crianças que são maltratadas pelos pais. Crianças, entendeu? Que têm alguma fragilidade. O que precisa melhorar e muito é justamente a divulgação, porque muita gente não sabe o que é o Conselho Tutelar. E tem uma outra situação também, né? Como é uma eleição eletiva, né? Não é obrigatória, ainda tem essa situação. Então, às vezes junta 3, 4, 5 escolas num único lugar, e isso às vezes atrapalha, confunde um pouquinho o eleitor, enfim. Ele às vezes chega numa escola, não, a tua sessão está em outra, tal, e aí isso às vezes atrapalha um pouquinho. Então, isso é um ponto que a gente sempre vem, né, tentando melhorar para que, né, facilite as coisas. Você consiga votar em qualquer lugar na cidade. Exatamente. Já que não é obrigatório, né, você consiga em qualquer lugar da cidade votar. Na última eleição nós tivemos muitos relatos das pessoas que chegaram para votar num lugar, não, você tem que ir em outra escola, tal, e aí isso causou alguns transtornos, né? Então, hoje nós temos um sistema eletrônico, né, muito eficaz, que pode ser, eu posso chegar com o meu título e votar no centro da cidade, na ponta da praia, e isso está interligado para aparecer no sistema de um modo geral, que eu já votei, para que não haja também as malandragens de você votar várias vezes no seu candidato, né? Isso tem que ser também muito bem cuidado, mas eu acho que é uma questão de melhorar o sistema, sabe? Eu vejo que aqui, como você falou, a comunicação, né? A gente acho que tem que melhorar um pouquinho a comunicação nesse sentido. Né? Tem muita divulgação e tal, mas assim, aí no dia mesmo acaba gerando alguns conflitos. Deixa eu só concluir o meu pensamento. Eu penso até, Fabiano, que a respeito do trabalho do conselheiro tutelar, ele tira a responsabilidade, inclusive, de uma pessoa comum de acusar alguém de maltratos a uma criança, por exemplo. Não precisa a pessoa ir lá na polícia ou em qualquer outro lugar, ou encarar o infrator, mas chama o conselho tutelar e ele faz isso. Eu não preciso me expor, entendeu? Para evitar confusão, evitar até mortes, né? Se eu estou acusando o cidadão, de repente, se ele está judiando... tem que ser uma situação que tem que ser avaliada, pesquisada. Se ele está maltratando o filho ou o enteado, imagino que ele não quer fazer comigo se eu for delatá-lo, né? Então, é uma ferramenta que tem que ser melhor utilizada até pela sociedade de forma geral.